Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record. Agora a gente vai falar do lado verde da Série B. A Chape venceu Volta Redonda por 4-2 na Arena Condá. 2 gols de Neto Pessoa, que desencantou. Com o resultado, a Chape está no G4. Boa vitória por 4-2. Badá, e o Neto Pessoa, Badá? Fala do jogo e fala do Neto Pessoa também. Não, o Neto Pessoa desencantou. É que ele estava numa colônia de férias ali antes de vir aqui para Chapecoense. Eu acho que não treinava pouco, não trabalhava muito, né? Daí ele chegou aqui, daí começou a treinar, começou a se esforçar e tal e coisa, e troço. Daí agora ele tá reencontrando o seu bom futebol, né? E fez 2 gols, mandou uma bola na trave, deu uma assistência. Mas foi uma bonita vitória da Chapecoense, que joga, não dá espetáculos, como é o Criciúma do Eduardo Batista ali, do Renato Semensati, né? Pelo que o Renato tá falando aí, o Criciúma já começou a dar espetáculo, já tá dando show. A Chapecoense não, faz o feijãozinho com arroz, pegou o Volta Redonda, ganhou, fez dever de casa, ganhou de 4-2, né? Uma campanha regular, não é um time assim com investimento tão alto, e eu tô falando sério, como é o Avaí, o Criciúma. A gente viu ali o Eduardo Batista pedindo reforços. A Chapecoense tem um orçamento muito enxuto, né? Não se permite sonhar assim com mais e grandes contratações, é tudo dentro daquilo que é estipulado pela diretoria, mas até aqui a diretoria tem que ser reconhecido. Gilmar Dalpozo, a comissão técnica, o departamento do futebol, que é comandado pelo Maringá, estão deixando o clube redondo, um ambiente bom. E isso aí se traduz também dentro de campo com os resultados, com a vitória, foi a 29 pontos e está no G4 da Série B. Começou aí com o Mailton, meu goleiro ali, ó, bracinho de jacaré não foi na bola, mas foi um chute potente. O Marcinho fez que foi cabecear, não cabeceou, e ela acabou entrando direto. Daí o Volta Redonda se assanhou, cresceu um pouquinho, foi lá e empatou em 1-1, mas foi só também. Depois aí, ainda no primeiro tempo, o Chapecoense vai fazer 3-1 com uma dupla que está jogando muita bola, Rafael Carvalheiro e principalmente Giovanni Augusto. Esse cara tá jogando muita bola, tocou pro Rafael Carvalheiro, Chapecoense fez 2-1, e aí o Neto Pessoa vai aproveitar uma jogada do Mailton, que é outro que está jogando muito bem, puxa bastante ataque lá pelo lado direito. Aí o Neto Pessoa dominou, chutou de esquerda, surpreendeu o goleiro, 3-1 placar do primeiro tempo. Então, uma vitória assim bem tranquila da Chapecoense. Aí vai ser o quarto gol também do Neto Pessoa, com oportunismo. Então, jogou muita bola o Neto Pessoa, como eu disse, fez 2 gols, mandou uma bola no travessão, deu assistência, se movimentou bem, está se entrosando, está encaixando, né? E aí o Volta Redonda ainda vai chegar a descontar, mas não tinha tempo para mais nada. E o torcedor, que tanto sofreu nos últimos 3, 4 anos aí, saiu da Arena Condá fazendo festa, né, e vivendo este bom momento da Chapecoense, que não é inicialmente, assim, vamos dizer assim, o grande objetivo da Chapecoense esse ano, até não terminar de pagar tudo que tem da recuperação judicial, acertar as contas antigas, era fazer isso. A diretoria, o departamento de futebol, a comissão técnica estão falando, né, que o objetivo ainda é fazer uma campanha tranquila, de preferência na primeira página, ficando sempre ali perto do G4, para daqui a pouco, em algum momento, dar uma beliscada. E aí está no G4, e amanhã tem esse jogo difícil lá contra o Atlético de Goiás, mas é um time muito regular, e é um time que luta muito, um grupo muito unido, muito comprometido, todos no clube estão, e isso aí é que faz com que a Chapecoense hoje esteja no G4 da Série B. Vamos atualizar as informações da Chape, então. A gente tem agora informações com Eduardo Florão, repórter, trazendo as atualizações da Chape. Já já o Eduardo Florão. Vamos lá, então. Eduardo Florão agora. Oi, um abraço pra você, um abraço ao pessoal que tá ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo amanhã para fechar esse turno da Série B do Campeonato Brasileiro e depende apenas dela para se manter no G4 da competição. Caso vença o Atlético Goianiense, a Chapecoense fecha essa primeira fase da competição no G4. Algo que, de certa maneira, surpreende bastante naquilo que se tinha de expectativa para essa temporada da Chapecoense, mas que mostra também os bons resultados que a Chapecoense vem tendo e o bom futebol que vem apresentando também nessa competição. Só que para esse duelo contra o Atlético Goianiense, o técnico Gilmar Dalpozo tem 2 desfalques muito importantes. O lateral direito Mailton e o meio-campista Giovanni Augusto, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo.
Juntos, eles participaram de 16 gols dos 25 que a Chapecoense fez na competição. A Chape tem o melhor ataque e muito disso passa pelos pés do Giovanni Augusto e também do Mailton. Só para desmembrar um pouco esses dados, o Mailton fez 5 gols e deu 4 assistências. O Giovanni Augusto deu 6 passes para gol e fez um gol nessa competição. Então, são jogadores importantes nesse sistema da Chapecoense e que estão fora nesse jogo contra o Atlético Goianiense. A tendência é que na lateral direita, Gabriel Inocêncio seja o titular e no meio de campo, Márcio Júnior, o Marcinho, aquele que estava no Joinville no Campeonato Catarinense, deve ganhar uma oportunidade como titular com o técnico Gilmar Dalpozo. É isso, Chapecoense em campo amanhã em busca de permanência no G4 da competição. Volto com vocês. Valeu, Florão, atualizando as informações da Chape. A gente tem agora o histórico entre Atlético Goianiense e Chapecoense, dois clubes que frequentaram a Série A recentemente. São 8 jogos, então, no levantamento, 4 vitórias do Dragão, só uma da Chapecoense e mais 3 empates no raio-x entre Atlético Goianiense e Chapecoense. A Chape não vence desde agosto de 2013, quando venceu o Atlético Goianiense por 3-0 na Série B, então essa curiosidade aí. Mas no palpitômetro, acho que a Chape está com moral aqui, os comentaristas do Clube da Bola. Vamos ver, o Cláudio acreditando num empatezinho, então 1-1. O Badá, te colocaram errado, né? O Badá deve ser 1-0 para a Chape. Não, mesmo, ao contrário. Mesmo palpite da Drica. Eu também de 1-0, e é 1-0. E o Emerson, um empate em 1-1. Tá errado aí, o Badá acredita na vitória, né, Badá? Também é 1-0, né? Foi um erro de edição, Badá. Quer que os caras me matem aqui? Não, 1-0 para Chapecoense. Tira antes que o torcedor tire print, que tire foto da tela. Chape vence, né, Badá? Vai ganhar de 1-0. Vai ganhar de 1-0, tá louco, cara? Não, eu inverti ali, foi invertido, é 1-0 pra Chape. Ô, Renato, o que você acha dessa mensagem? Faltou o palpite do seu mensagem. Só que daí os caras me trazem aqueles números ali, de onde é que arruma aqueles números ali, cara? 8 vitórias, 8 jogos, uma vitória de Chapecoense só, desde 2013. 12 anos que não ganha do Atlético, então tá na hora de ganhar, tá na hora de acabar com essa zica aí. Acaba o tabu, Renato? Diferente do Badá, que acha que vai ser 1-0 para o Atlético Goianiense, eu acho que ganha o jogo a Chapecoense, porque o Criciúma jogou lá e ganhou o jogo. E o presidente lá deu uma entrevista, demitiu o treinador e disse o seguinte aqui, ó: só tem jogador ruim, não serve um. Eu, se pudesse, mandava todo mundo embora. No jogo seguinte, tomou 3-0. Como ele não conseguiu trocar os jogadores, que segundo ele são muito ruins, eu acho que a Chapecoense tem grande chance. E vou fazer um elogio aqui ao gramado do Oba lá. Espetacular o gramado, parece... E o presidente disse o seguinte: parece que o gramado bom está atrapalhando o meu time. Eu não entendo mais nada. Agora gramado bom atrapalha. Não entendo mais nada. Mas diferente do Badá, ganha o jogo, tá? Tá aí, portanto, a Chape defendendo a posição Mas, dentro... cara, eu vou procurar aqui, cara. Eu vou procurar aqui, porque o meu palpite foi 1-0 Chapecoense. Vou procurar aqui no grupo aqui. Valeu, e a galera pode ir participando no nosso WhatsApp também. Ô, Cláudio, você, diferente da gente aqui, acha que a Chape empata, vai ser um tropeçozinho? Quero te ouvir sobre Atlético e Chape. A Chape tem a condição de ir lá e vencer, né? Como tem demonstrado, inclusive, nos últimos jogos fora de casa, mas é porque, pela dificuldade, né, do jogo, o Atlético Goianiense muito pressionado, e aí um pontinho bom demais, né? Vai para 30 pontos, se mantém ali no G4, provavelmente, até pelo enfrentamento na rodada. Estou sendo, vamos dizer assim, pensando enquanto catarinense pelo menos um ponto, mas tem toda a condição de ir lá e vencer. Vamos ver o WhatsApp então, o WhatsApp do Clube da Bola. A gente tem participações. Primeiro a nossa enquete. Você concorda com o pênalti marcado para o Remo no jogo contra o Avaí no Mangueirão na última rodada? Vamos atualizar a enquete para ver se a galera tá votando com um coraçãozinho hoje aqui no Clube da Bola. Antes a participação do público, Marcelo Silva. Boa tarde, Clube da Bola. Parabéns pela audiência. Acabou o amor, acabou a aventura. Acredito que o Jair Ventura já está programando sua nova estadia em outra cidade. Pressão pra cima do professor, hein? Torcida do Avaí tá na bronca. Boa tarde, acho que a diretoria do Furacão não quer classificar, pois trouxe um menino e um atacante que não faz gols há tempos. Marisson, já a gente vai falar do Figueira, hein? Boa tarde, pessoal. Não perco nenhum programa. Amanhã mais de 10 mil no Scarpelli. Carlos Silveira, torcedor do Figueirense acreditando, hein? Já vamos lá
falar do Furacão do Estreito. O Avaí ganhou o Catarinense com um pênalti que não foi. Agora perdeu ponto da mesma forma. Olha o Ezequias comentando aqui também no nosso WhatsApp. Vamos ver a enquete? Vamos ver a enquete então da nossa pergunta se o pênalti foi bem marcado? Você concorda com o pênalti pro Remo no jogo contra o Avaí? Hashtag sim, hashtag não. Ih, gente, vai empatar? Sim, 42,9%, não 57%. O sim tá crescendo, hein, Cláudio? Rapaz, é a turma do contra. Sim, tá quase empatando, ó. Então, acho que tem bastante gente do Figueirense votando, acho que tem bastante alvinegro votando. Vamos falar do Figueira, então? Vamos falar do lado preto e branco aqui da ilha? Bora falar do Figueirense, porque o Furacão precisa vencer o Anápolis no Scarpelli para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase da Série C. E o mais importante também é porque é o confronto, claro. O Figueirense tem que vencer e está sonhando com a classificação. Mas ainda é um confronto de permanência, porque o Anápolis é o primeiro time do Z4. O repórter Heitor Machado acompanhou a semana, acompanhou o Figueirense e vai atualizar as informações do Furacão. Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha no Clube da Bola. O Figueirense finalizou na manhã desse sábado a preparação para o jogo de domingo, 4h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli contra a equipe do Anápolis. Confronto super importante, reta final da primeira fase. O Figueira tentando se afastar de vez da parte de baixo e colar no G8 da competição. Foram 2 entrevistas coletivas na reta final da semana. O atacante Yuri, que chegou recentemente ao clube, foi apresentado oficialmente e falou sobre essa expectativa de vestir a camisa do alvinegro. Eu vou te falar que a negociação foi breve, foi simples, né? Quando se fala de uma equipe como o Figueirense, acho que torna tudo um pouco mais simples, né? Você não tem dúvidas sobre o lugar que você está indo e a gente veio para se colocar à disposição para tirar o clube dessa situação, dessa divisão, e acho que a gente chega num momento legal também, né? A equipe vem mostrando muita solidez nos jogos, então acho que a gente tem muito a agregar aí também. O pessoal me coloca à disposição, o que o Pintado precisar e eu puder ajudar, eu estou à disposição. Quem também conversou conosco foi o técnico Pintado. Ele projeta um jogo difícil contra um time que deve jogar muito fechado no domingo. O Figueira teve recentemente a experiência do Náutico. O Náutico jogou muito fechado, o Figueira pressionou, criou inúmeras chances, mas não conseguiu furar a defesa da equipe pernambucana. O Pintado falou sobre os desafios do alvinegro na partida desse domingo. Sim, é um jogo que a gente vai ter que propor, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que fazer o que a gente fez contra o Náutico, mas com mais efetividade. Isso está muito claro para todos nós, né? É importante que o grupo é consciente, sabe disso, e está pronto também para tentar repetir nessa boa atuação do Náutico, que para a gente mostra que a gente pode, né? Então, se a gente pode, a gente tem sim que buscar repetir essa boa atuação com mais efetividade. 4h30 a bola rola, jogo super importante, Figueirense e Anápolis, na segunda-feira ao longo da programação da NDTV, a gente acompanha todos os detalhes. Um abraço para vocês. Abraço, Heitor, obrigado pelas informações. Bora ver o Provável Figueira? Campinho, vamos encher a tela com o Campinho do Provável Figueirense para amanhã e eu quero saber a opinião do Cláudio sobre o Figueirense. Amanhã vai enfrentar uma retranca, Cláudio? Vai, porque essa equipe do Anápolis, né, inclusive para ter um recorte, enfrentou o líder do campeonato, que é o Caxias, lá em Caxias do Sul, e foi 1-0, com o Caxias tendo as ações do jogo, mais posse de bola, mais finalização, né? Mas o Anápolis se fechou. É um time que joga num 4-2-3-1, um treinador jovem, né, o Gabardo Júnior, de 41 anos, que foi da base, né, treinador de base lá no Grêmio, passou por equipes não muito conhecidas aí no futebol desde que iniciou como treinador profissional. Você está vendo o Campinho aí na sua tela, né? Claro que tem uma modificação. Samuel, que está aí na lateral esquerda, até a gente trouxe a notícia no jornal ND hoje, né? Do final de semana. E também no portal ND+, dá para você conferir lá. Ele foi emprestado por Al Rifa. Até é uma brincadeira dos torcedores, né? Porque o nome do time lá do Bahrein é Rifa com 2 Fs. E ele foi emprestado por essa equipe e já nem concentrou e não será o jogador titular para esse jogo de domingo. Essa negociação terminou ontem, no final do dia, né? Então temos informação aí. É? Informação, então. É, informação que a gente já trouxe até no portal ND+, também no jornal ND. E deve jogar o Wesley Costa, que foi contratado recentemente, a última participação dele no Grêmio, jogador jovem, né, que foi apresentado essa semana, como o próprio Heitor colocou ali na matéria. Você está vendo, né, o 4-2-1-3 aí da formação do técnico Pintado.
preocupa a opção que ele vai colocar, você está vendo aí no campinho, no lugar do Gabriel Santiago, que é o Wellington Nem. Gabriel Santiago tomou o 3º cartão amarelo, está fora dessa partida, e a opção pelo Wellington Nem, apesar de na coletiva o Pintado ter indicado uma dúvida entre o Wellington Nem e o Reift, é porque o Wellington Nem não demonstrou desempenho, né, ações com a bola, finalizações e principalmente... para o Wellington Nem engrenar no Figueira? Intensidade. É um jogador que teve muitas lesões nas últimas temporadas e falta para ele intensidade. É um jogador que está agregando pouco ao jogo, né? Pelo menos o Reift, além de ser mais jovem, é um jogador com um pouco mais de ímpeto. E principalmente, hoje no futebol total, você tem que recompor. O jogador de meio atacante tem que voltar também para marcar. Isso o Wellington Nem não agrega. E a outra alteração obrigatória, né? Porque o Lucas Dias tomou o 3º cartão amarelo, entra o Douglas Bacelar, experiente, aí não há problemas, né? Mas é importante porque é um jogador experiente, mas que não joga um jogo oficial desde dezembro do ano passado, desde que saiu do Guarani, na campanha que o Guarani foi rebaixado da Série B para a Série C. Então vai faltar ritmo de jogo para ele. No mais, João Lucas, Nicolas, Felipe Augusto, essa escalação do Figueirense aí para enfrentar o Anápolis, precisa repetir o que fez no primeiro tempo contra o Náutico e esqueceu o que fez no segundo tempo na última partida, que recuou demais e aceitou demais a imposição do adversário. A gente tem o palpitômetro também de Figueirense e Anápolis. Vamos ver como é que está a cotação do Alvinegro para amanhã. 1-0 para o Figueirense, é o palpite do Cláudio. Badá 2-0 para o Figueirense. A Drica 2-1. Eu acho que vai ser uns 2-0 também. O Ian 1-1. E o Emerson, goleada, 4-1 para o Figueirense. Figueirense provavelmente ganha o jogo. Essa é a tendência, Badá. Pelo menos a maioria dos palpites é uma confiança de que o Figueirense vai fazer o dever de casa amanhã. Aí tá certo, viu, Sola? Aí, ó, e agora tá certo o meu palpite ali. Eu falei, realmente 2-0 pro Figueirense. Vai ganhar, né, cara? Tem jogo pra fazer dever de casa, pra encostar ali no G8 ali. Não tem outro resultado que interesse o Figueirense que não seja a vitória. Amanhã a vitória é meio que obrigação, né? O que você acha, Renato? Figueirense vence amanhã? Precisa vencer, jogou para vencer contra o Náutico, desperdiçou um caminhão de gols. Eu diria a você que é a última carroça para o Figueirense, né? Se não Também vencer esse jogo, aí vai ser só olhar para baixo e terminar o campeonato de forma melancólica. Obrigado a vencer. Tomara que vença, espero que vença. Amanhã. Amanhã tem que vencer até para confirmar a permanência, né? Daí já o fantasma do rebaixamento já vai embora. E aí vai dar ânimo para buscar a vaga no G8. Agora, isso é futebol. Tem aqui futebol. Processo de recuperação judicial. Segue sem prazo para conclusão, Cláudio? O que a gente tem de informação? Perfeito. O Figueirense está num processo de recuperação judicial. Teve, durante o curso do processo, né, quem lembra aquelas assembleias gerais de credores que votaram, né, o plano de recuperação. Plano de recuperação que você coloca prazos, né, e condições de pagamento. Teve a aprovação por maioria, mas o juiz de primeiro grau, num controle de legalidade, analisando, né, as legalidades das cláusulas desse plano, determinou alterações que o clube entende que sejam prejudiciais. O Figueirense recorreu, aguarda esse julgamento no Tribunal de Justiça, né, para se manter ou não aquelas condições colocadas em primeiro grau. Enquanto isso, o clube ele discute ajustes com seu parceiro, né, que o nome era Clave, hoje é Lift, e essa discussão está caminhando. O que a gente está vendo é que o Figueirense não está tendo tanta pressa em relação a esse julgamento em segundo grau, em segunda instância, né? Até porque os prazos de pagamentos estão suspensos diante desse recurso e com isso vai ganhando tempo para tentar, junto com o seu parceiro, fazer esses, né, novos ajustes para que possa depois cumprir com os pagamentos dentro dessa recuperação judicial. Agora é importante dizer, essa recuperação é vital para o futuro do clube, uma dívida aí na casa de 200 milhões de reais e essa recuperação judicial reduz drasticamente e dá condições de administração futura para o clube. Então, seja quem for, tem eleições ano que vem, essa recuperação é vital para a continuidade e sobrevivência do próprio clube. Essa é outra partida importante também para o Figueirense, né? O Brusque joga segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba. O quadricolor perdeu em casa para o Retrô por 2-1 na última rodada
Teve até gol do Wagner Love, que fase do Brusque. Vai ter que buscar pontos, segunda-feira, 7h30 da noite, lá no estádio Almeidão, contra o Belão. Tá aí o próximo compromisso do Brusque. Vamos ver como é que tá a Série C do Brasileiro. A gente tem a classificação para atualizar. Vamos saber por onde anda Brusque e Figueirense. Caxias líder 27, Ponte 26, Londrina 23, São Bernardo 22, Ipiranga e Náutico 20, Floresta 19. O Brusque fecha o G8 com 18 pontos. Apesar da derrota no Augusto Bauer, o Brusque ainda se manteve na zona de classificação. CSA 18, Ituano 17, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani 16, o Figueira tem 15, Maringá e ABC também com 15 e o Confiança 13 pontos. Aí o Anápolis, o Anápolis tem 13, que é o adversário do Figueira amanhã, Retrô 12, Itabaiana e Tombense 11 pontos. Essa é a situação da Série C do Campeonato Brasileiro. Figueirense então tem uma vantagem de 3 pontos, né, para o Anápolis, 2 pontos para o Anápolis. É fundamental a vitória amanhã para se aproximar do G8 e buscar então aí a classificação para a segunda fase. Lembrando que a Série C tem o G8 e aí tem uma segunda fase, 2 grupos de 4 e os 2 melhores desses grupos de 4 é que sobem para a Série B. Então é uma missão bem complicada, mas esse é o cenário. Figueirense e Brusque têm condições de classificar. Agora precisam fazer o resultado nessa rodada, né, Cláudio? É verdade, como disse o Semensati, passa a última carroça amanhã, né? Se o Figueirense não vence o Anápolis, fica numa condição de faltar 5 jogos, ficaria quase que inviável uma busca por classificação. O Brusque está no G8 e vai enfrentar um adversário próximo, né? E com 16 pontos, que é o Botafogo da Paraíba. Mas uma vitória fora de casa vai encaminhando essa reta final muito importante para o Brusque. O Figueirense está a 2 pontos lá de baixo, 3 pontos lá de cima. Então, amanhã é final de Copa do Mundo aqui em Florianópolis para o Figueirense. Público, tem expectativa? 10 mil? A expectativa do último jogo era para 10 mil e houve um problema, né, no sistema que o Figueirense utiliza para contabilizar a entrada dos torcedores, acabou abrindo a bilheteria e tinha com certeza mais 10 mil torcedores. Agora, para esse jogo, como houve um empate contra o Náutico e a sequência no empate último, cai um pouco, né? O torcedor perde um pouco aquela segurança, aquela expectativa de uma vitória. Mas a importância da partida, como a gente falou para o torcedor do Avaí, é o torcedor jogar junto, porque o jogo de amanhã é a primeira de 6 finais e vai ser muito importante a participação do torcedor. Vamos para o WhatsApp então, audiência participando do Clube da Bola deste sabadão. Vamos ver o que a galera está comentando do Clube da Bola, um timaço de comentaristas. Estou com o Cláudio Catichart, também com o Sérgio Badá, Renato Semensati. O WhatsApp está aqui na tela, DDD 48. E vamos com as mensagens. Você concorda com o pênalti marcado para o Remo no confronto contra o Avaí? Hashtag sim, hashtag não. A sua opinião, vamos ver como é que está a enquete. O sim virou. Não pode. Ô, Badá, tu influenciou nisso aí, Badá. O sim virou. Eu não. O sim virou, Badá. Não, isso aí tem a torcida do Remo aqui em Santa Catarina, que é muito grande, né, cara? Eles lotam aqui, grande presença aqui em Florianópolis, em Criciúma. E aí tem os torcedores do Figueirense também, né? E de mais alguém aí que talvez não goste do Avaí. Então estão se unindo aí para virar esse placar aí. Já viraram 60% a 40%. Agora é o que um telespectador falou ali, né, cara? Não é um pênalti de decisão de campeonato que muda um campeonato catarinense. É um pênalti de uma rodada da Série B que o Avaí pode recuperar já na segunda-feira. Vai recuperar, vai ganhar do Botafogo do Ribeirão Preto. Esse vai ser rebaixado. Agora, um pênalti polêmico, discutível, numa decisão de campeonato estadual, meu filho, esse aí não tem mais como tu recuperar, né? Só no ano que vem. Ô, Semensati, tá tudo certo, segue o baile. Muito coração nessa enquete. Isso aí é o legal, cara, a rivalidade total, mas eu vou na linha do Badá, eu acho que a torcida do Remo aqui é muito grande, por isso que está influenciando aí. Não acho que seja torcedor de Criciúma, de Chapecoense, Figueirense, não. Acho que é o pessoal, tem muita gente que veio, né, de Belém do Pará para trabalhar em Santa Catarina. Basta dizer que no jogo do Avaí na ressacada, contra o Paysandu, tinha mais de 1.000 torcedores na arquibancada, né? Então deve ser isso aí. O sim virou. O sim vai chegar em 100%. Nossa senhora. 63 já. Não pode. 63%. Vai participando, mande mensagem no nosso WhatsApp. Vamos interagindo, a gente
A participação do público. Marino de Chapecó, boa tarde. A Chape está no caminho certo, mas tem que melhorar a zaga. O problema na Chape é fazer um gol, recuar o time e levar sufoco. Ah, mas é o estilão do Dalpozo também, né? E esse tá ganhando. Fala, Cacá e amigos do Clube da Bola. Rafa, Victor e Antônio, sempre na audiência. Amanhã vamos acertar a pontaria e fechar a casinha. Todos os caminhos levam pro Escarpelão. Figueira 3-0. Valeu, Rafa Pierre de Palhoça. O Fernando, acho que é torcedor do Criciúma, né? Camisa do Criciúma ali. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Criciúma engrenou e vamos rumo ao G4. Vamos, Tigre. Ah, Fernando, é tricolor predestinado. Legal, valeu, Fernando. A gente vai, então, para mais um intervalinho. Na sequência, a gente vai falar da Série B do Catarinense. Amanhã tem a última rodada da primeira fase e também Brasileirão. Em que jogo na Record amanhã, às 6h30, Internacional e Vasco. São os nossos próximos assuntos. Não sai daí, o Clube da Bola vai para o intervalo e volta já já.